Os brasileiros estão consumindo mais suplementos alimentares. Vocês sabiam? Essa é a principal constatação da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. Segundo o estudo, no ano passado, pelo menos uma pessoa consumiu algum suplemento alimentar em 59% dos domicílios do país. Um aumento de 10% em relação à primeira pesquisa que foi realizada em 2015. E a pesquisa ainda indicou o aumento de 48% no consumo de suplementos durante o nosso isolamento social. E para falar sobre a necessidade dessa suplementação e os cuidados com a alimentação de quem pratica exercícios físicos, nós vamos receber agora a nutricionista Juliana Querido. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é um suplemento. Sim, suplementos são produtos que servem para substituir ou complementar a alimentação de uma pessoa, por exemplo, que não está atingindo as necessidades diárias que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma necessidade X de proteínas e não consegue consumir através da alimentação essa quantidade total, tem que ser suplementado. E aí é o papel de um profissional identificar essa falta. Perfeito. Então, os casos indicados que necessitam de suplementação são sempre avaliados por um profissional. Exatamente. Esse é a base, né, para o uso do suplemento. Não é recomendado utilizar a suplementação sem a prescrição de um profissional. É isso que eu ia falar. Quais são os riscos de quem acaba fazendo uso dos suplementos sem ter um acompanhamento? Por exemplo, fala assim, o meu vizinho, a minha vizinha treina e ela toma whey. Eu vou tomar whey também. É bem isso, né? Hoje em dia virou moda o uso de suplementos, principalmente whey. E assim, os riscos podem ser vários. Por exemplo, uma pessoa que toma um whey protein na academia e que não sabe a dosagem que está tomando, pode até ter um ganho de peso quando ela está procurando perder peso, né? Além de outros riscos para a saúde. Então, tem que ser avaliado, né? Uma pessoa que procura um profissional vai ter seus exames ali avaliados, primeiro para ver se tem necessidade e se houver, aí na dosagem correta, na forma correta. Então, é preciso sim tomar bastante cuidado. Perfeito. Eu dei o exemplo do whey porque é um suplemento que a gente vê todo mundo que pratica atividade física usando bastante, né? E o que é o whey? O whey, ele é um produto também, né? Que é um suplemento de proteína. Ele é feito do soro do leite e ele normalmente é utilizado para manutenção de massa magra, ganho de massa muscular, até mesmo para recuperação muscular se for de uma boa marca e tiver bons ingredientes, porque aí ele vai conter alguns aminoácidos que vão ajudar na recuperação do pós-treino, né? E também ele pode servir como um lanche prático, porque as pessoas às vezes estão na correria, não conseguem fazer ali um lanchinho mais elaborado. Então, por ele ser um shake, é prático. E aí entraria até mesmo numa dieta de emagrecimento. Só que aí, né, tem que ver realmente com um profissional. Perfeito. E aí, esse tipo de suplementação deve ser usado antes ou depois que eu praticar atividade física? Olha, o whey, que é um suplemento de proteína, de forma geral, eu indicaria no pós. Não que ele tenha que ser utilizado extremamente ali no pós-treino. Pode ser usado, por exemplo, treinou às 7 da noite. Aí vai fazer uma boa refeição e quer utilizar ele mais tarde na ceia. Tudo bem. Agora, antes de treinar, eu não recomendaria. Tem pessoas que até gostam, se sentem bem, mas, no geral, eu recomendaria depois. E aí é que entra a nossa alimentação, gente. Não adianta a gente fazer uma suplementação se a gente não dedicar a nossa alimentação. Exatamente. Certo? E aí nós temos aqui, olha, uma bancada de alimentos. Eu queria que você começasse explicando pra gente pelas frutas. Tá, as frutas, elas são fontes de carboidratos, né? Então, elas entrariam como um pré-treino, por exemplo, tá? Ótimo. E dependendo do objetivo, por exemplo, se a pessoa quer ganhar um pouco de músculo, as frutas podem entrar no pós-treino também junto com uma fonte de proteína. Então, assim, no pré-treino, eu recomendaria, de forma geral, carboidratos ou gorduras boas. Então, entrariam frutas, a batata doce, mandioca, o pão integral com atum,
atum, castanhas, que são fontes de gorduras, que aí elas vão fornecer energia, né? Então, a bolachinha de arroz, aveia, tapioca, pasta de amendoim. Tudo isso seria uma boa opção para antes do treino. Perfeito. Sim. E aí, depois do treino, como é que eu posso me alimentar? Já me exercitei bastante, preciso repor toda essa energia. Exatamente. Que eu perdi. Aí você gastou e tem que repor, é isso aí. Então, a gente tem que fazer o seguinte, o básico são as proteínas. Então, aqui, ovos, tem o atum ali que também seria uma boa fonte. E aí, pode associar essas proteínas com o carboidrato. Mas, de forma geral, para quem quer emagrecer, eu recomendaria só a proteína depois. Agora, vamos supor, a pessoa já perdeu um pouco de peso, está querendo ali ganhar um pouquinho de definição, aí pode fazer um shake de proteína, usando whey, com um morango ou uma banana, por exemplo. Ótimo. Seriam boas opções. Era isso que eu ia até te perguntar. Como é que a gente pode conciliar a nossa alimentação com a suplementação? Boa pergunta, porque as pessoas às vezes não sabem exatamente fazer essas combinações e aí é onde está o erro, né? Exato. Então, primeira coisa que tem que ser feito, priorizar a alimentação, não colocar o suplemento como principal fonte. Então, você se alimentando bem ao longo do dia, procurando opções saudáveis, que não sejam muito industrializadas, já seria uma ótima escolha, né? Então, evitar industrializados. E aí, depois, como complemento mesmo, aí entraria a opção do whey, por exemplo, né? Ou de outro suplemento. Então, alimentação em primeiro lugar e a suplementação em segundo. Perfeito. Quais são os alimentos que devem ser evitados para quem está praticando atividade física e quer alcançar lá o objetivo de emagrecer, por exemplo? Olha, as pessoas acham que quando elas entram na academia ou fazem qualquer tipo de atividade física, elas estão isentas de melhorar a alimentação. Elas só querem fazer atividade e emagrecer só com isso. E não é bem assim. A alimentação, ela é o principal, então o exercício é extremamente importante, mas a alimentação é a base. Então a pessoa tem que evitar embutidos, açúcares, farinha branca, refrigerantes, doces, né? Para que ela consiga perder gordura e manter a massa magra. Senão pode acontecer o contrário, pode ganhar até um pouco de músculo e em cima disso ainda ganhar um pouco de gordura. Então ela até pode ganhar peso na balança, no final das contas. Olha só que legal. E me conta uma coisa, tem alguma receita que a gente consiga ensinar para o pessoal de casa? Por exemplo, você falou de unir a fruta com o suplemento. Sim. Tem alguma outra coisa que o pessoal de casa possa fazer para não ser tão ruim todo dia tomar aquele suplemento ou comer aquela fruta? Tem uma receitinha que é ótima, que eu gosto bastante. E até ela vai, o whey protein, e pode não entrar também. Então eu vou dar a receitinha das duas maneiras. Aí você pode pegar um ovo. Ótimo. Uma colher de sopa de aveia. Uma banana, pode ser desse tamanho aqui mesmo, pequenininha, não muito grande. Tá. Misturar, né? Amassar a banana, misturar ali com o ovo e a aveia. E aí pode acrescentar uma colher de sopa do whey, tá? Se não quiser acrescentar o whey, não tem problema, pode ficar só nessa receitinha aí. Aí leva na frigideira ou num recipiente ao micro-ondas. Então pode ser feito uma panqueca ou um bolinho. Legal. Então pode ser um bolinho de micro-ondas, um bolinho de forno mesmo. E pode entrar como pré-treino ou até pós. Sensacional. E olha só, aqui na nossa bancada a gente falou bastante do whey, que é um dos mais comuns, mas também tem a creatina, o BCA. Quando é que a gente pode usar tudo isso? Sim, a creatina, ela é mais específica para ganho de massa muscular. Então o whey, ele, como eu falei, ele pode entrar, né, para uma dieta até de emagrecimento. Já a creatina também, só que ela já é mais voltada para aquela pessoa que deseja ganhar músculo, tá? Então ela é um dos suplementos que mais tem estudos que comprovam o benefício dela para isso. Perfeito. A dosagem é bem específica, né? Então a pessoa pode usar tomando somente com água ou misturando num shake também de proteínas. Perfeito. E o BCA? O BCA varia muito, tá? Hoje em dia eu não recomendo muito ele, tá? Até tem alguns estudos que mostram elevação de glicose para algumas pessoas. Estou falando aqui bem de forma geral, né? Mas eu não indicaria hoje o BCA como um suplemento principal, sabe? Então ele também é voltado mais para recuperação muscular, mas eu acho que hoje tem suplementos melhores como a creatina e o whey. Perfeito. Então, olha, você de casa que pratica atividade física, faz suplementação ou então tem vontade de começar a suplementação, não esqueça de uma boa alimentação e procurar
um profissional adequado para isso, né, Ju? Sim. E conta uma coisa, a gente não pode esquecer da água, que é Isso. fundamental, não é? Exato. Tava vendo até aquela garrafinha rosa ali, né, que tá ali. Enorme, olha isso! Um galãozinho, né? Seria ótimo se cada um de nós, né, tivéssemos uma garrafinha dessa e consumisse pelo menos aí uma dessa por dia, porque a água também é considerada a base de tudo. O organismo tem um funcionamento adequado somente se a gente bebe a quantidade de água certa, senão praticamente nada acontece. Então, gente, se hidratar sempre, em qualquer ocasião, não é? Sim. Fazendo atividade física, não fazendo, água é vida. E olha, se você tiver alguma dúvida, continua com alguma dúvida, pode entrar em contato com a Ju. O Instagram dela é @julianaquerido_nutri e o WhatsApp é 12 99735 0807 ou 12 30 13 70 01. Ju, beijo, obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada.